egocêntricos, não é isso? Mas eu falei mais coisa. Eu falei que a gente, nesse formato que Deus criou, a mente cansa, né? Tanta coisa, tanta labuta diária, muitas coisas, principalmente quem trabalha com contas, né? Quem lê muito. Então a mente, ela tem suas limitações. Falamos do corpo também, aqueles de trabalho, principalmente, como eu tive na minha época de jovem, eu tive muitos trabalhos braçais que deixavam o corpo exausto, bem cansado, bem fadigado, não é? E falamos do espírito, não é? Um espírito que precisa ser bem alimentado, porque senão ele enfraquece, porque a palavra de Deus é quem alimenta. Tudo isso nós compartilhamos para lembrarmos o quanto nós somos dependentes de Deus. Chegar a esse ponto, eu quero lembrar da família. Hoje é culto da família, não é? Então a gente vai entender perfeitamente, ou nos deixarmos sermos exortados em relação à família, que a família é composta de muitos membros, e para se cuidar da família, precisa ter um zelo especial, onde Salomão traz, como é conhecido da igreja, sempre recitamos esse texto do Salmo de Salomão no capítulo 127, verso 1, principalmente a parte A, que o Senhor precisa estar no lar, na casa, na família, não é? Para que ela possa estar edificada. Caso contrário, vai ser em vão que a gente possa fazer em relação à família, ou tratamento pela família, se não for pela direção do Senhor, se não for pelas orientações do Senhor, se não for por essa palavra santa do Senhor. É isso que a gente vai entender. Por quê essa necessidade? Simples. Estamos raciocinando como família. Nós temos muitos membros dentro de uma família que são cabeças pensantes. E normalmente não se pensa igual à cabeça do outro. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Então a gente vai entendendo de quanto da importância de Jesus ser o centro da casa, ser o centro do casamento, ser o centro da vida dos filhos. Toda a concordância bíblica, quando se traz no tratamento da criação de Deus em relação à família, o amor que Deus sempre teve pela família que Ele criou. Muitas situações que Deus traz justamente para que essa família seja santificada, para que essa família seja vencedora. A família santificada é uma família vencedora. Então veja, queridos, nós como membros de uma família, essa família de sangue, nós precisamos, como santos que já somos, levar essa santidade para a família, para dentro de casa, para o casamento, para a vida dos filhos. E isso é uma responsabilidade nossa. Isso é um compromisso que Deus nos deu. É uma bênção, é uma dádiva que Deus trouxe a nós, a santificação na nossa vida, através do seu Filho Jesus Cristo, para que a gente possa também santificar o nosso lar. Para que a gente também possa auxiliar o nosso lar. Mas tem uma coisa importante. Essa santificação não vem pela sua própria vontade, nem pela minha, nem pela vontade de nenhum de nós. Ela vem por aqui, pela palavra. Porque essa palavra, ela é infalível. Ela é santa e é ela quem santifica. Nós somos santificados por essa palavra. Vocês lembram muito bem, também compartilhamos muito, de João capítulo 17. Aquela oração sacerdotal de Jesus pedindo ao Pai
que santificasse tudo, todos. Começou santificando ele, santificando os discípulos e santificando aqueles que iam crer na sua palavra. Está todo dentro desse capítulo 17. Aí nós vamos trazendo para nós também o quanto a gente, como é hoje escolhido de Deus, santos, como Jesus orou o Pai, nós também precisamos orar pela nossa família. O zelo da nossa casa, do marido, da esposa, dos filhos, para que todos sejam santificados. Veja que Jesus orou até por aqueles que ainda iam nascer, que era o nosso caso. É o verso 20. Eu até perguntei à igreja, a irmã Silvana Mendonça foi quem respondeu. Não é? Então veja que hoje a gente vai entendendo. Quando Jesus orou por nós antes de nascermos, e ainda aqueles que vão nascer, porque enquanto Jesus vier, essa oração é enquanto ele não volta. Como disse Danilo, até que ele venha. Não é? Jesus disse assim, santificai-vos aqueles que vão crer na sua palavra. Eu creio que não vai ter muita gente crendo na palavra de Deus. Eles já vão estar santificados por essa oração de Jesus. Nós já estamos santificados pela oração de Jesus. Mas antes de Jesus, você lembra o que Deus disse que ia santificar a família por quem? Logo no início das Escrituras, lá em Gênesis, Abraão. Que nós seríamos santificados pela família de Abraão, pelo Abraão. Então veja como Deus quer viver conosco eternamente. Mas nós vamos reconhecendo, para que se viva com Deus, é preciso ter uma vida de santidade. Lembra o hino que nós cantamos hoje aqui? Olha, vocês gravem esse hino, estejam sempre estudando ele e cantando, porque ele vai santificar a vida de vocês. A palavra a gente sente que foi inspirada por Deus, da moça que gravou esse hino, que nós vamos trabalhar o mês inteiro aqui. Começamos hoje, pela noite. A santidade requer, irmãos queridos, uma vida de obediência e temor a Deus. E para você ter obediência e temor a Deus, você se santifica conhecendo a vontade de Deus e aplicando na sua vida. É somente dessa forma. E para isso, quando a gente sempre conversa com os irmãos, despertando a fé dos irmãos, é que a gente não pode vir à igreja com dois sentidos. Hoje Deus me botou para eu falar isso, desde o início. Porque senão a gente não vai captar aquilo que a gente precisa para que nós sejamos santos e santifique a nossa família. É esse despertamento que precisamos ter do Senhor. Uma atenção plena em tudo aquilo que Deus preparou. Então veja, queridos irmãos e amados, nós vamos hoje compartilhar com essa palavra de Deus que nos trouxe ao nosso coração, uma verdade que ela tem que ser centro da casa da família, do lar. E para isso tem que existir uma atitude, tem que existir uma vontade de cada um de nós, como membro dessa família que Deus criou para a gente, para que essa família realmente, ela alcance aquilo que Deus quer, porque Deus criou para que a gente seja santo e viva com Ele eternamente. Antes de eu dar prosseguimento, eu vou mostrar para vocês que nós, por um exemplo que eu vi hoje, não foi nem aqui no estado de Sergipe, um exemplo que eu vi hoje, para que a gente possa entender que nós somos uma família separadas, que somos diferentes da família que estão lá fora, que eles estão desfamiliarizados com as Escrituras, não estão ligados, não estão dando crédito, estão rejeitando. Um rapaz, tudo novo, com a sua irmã, a irmã também uma jovem casada, vinha chegando na casa da sua mãe, e ele viu ela com a esposa chegando na casa da mãe, e veio com um carro, atropelou ela, botou ela para dentro, de portão adentro.
Isso vocês ainda não têm assim uma noção o porquê. Veja a diferença de uma família de Cristo para uma família que ainda não aceitou a Jesus Cristo como o Senhor da sua casa. A irmã e o marido da irmã, o cunhado dele, tem uma empresa também que dão manutenção em celular, todos os dois no mesmo ramo. E ele entendeu, você veja que a família sem Cristo, como o diabo trabalha para destruir, ele entendeu que a mãe amava mais a irmã do que ele, dava mais valor à irmã. Por isso que ele atropelou a irmã e o cunhado colocou o carro por cima. Veja, queridos irmãos, como há uma diferença da família ligada a Cristo, uma família desligada de Cristo. Como o adversário aproveita aqueles que estão afastados, aqueles que não têm a segurança, aquele que não tem a proteção dessa palavra, dessa verdade, e não tem esse procedimento da qual nós vamos ouvir aqui agora. Ouvimos a vida de santificação, e a vida de santificação vem por essa palavra que nós compartilharemos agora. Por isso que a gente deve preservar a família sagrada que somos nós. Nós ouvimos uma música aqui agora consagrando, eu tudo entrego. Quando eu ouço essa música, eu começo ali sozinho, orando a Deus, consagrando toda a minha família no altar do Senhor. Senhor, eu coloco no teu altar agora, eu consagro ao Senhor. Eu faço isso toda vez que essa mensagem que os irmãos trazem aqui. Ou então aquela outra, vem o Senhor oferecer, não é? Como oferta de amor, eu oferto minha família. Nós temos que ofertar a nossa família sempre no altar do Senhor. Porque nós somos famílias, irmãos, abençoadas. Nós somos famílias que temos um Deus que protege, guarda e cuida bem. Ouça, uma palavra que Jesus fala no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, só fala Sermão do Monte, né? Mas é o mesmo, Sermão da Montanha, monte é montanha, não é? No capítulo 5 de Mateus, no verso 3, está escrito assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavra-chave: humildade, santificação, glorificação, para viver, para herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Então, queridos irmãos e amados, foi uma palavra das bem-aventuranças que Jesus deixou para que nós hoje possamos estar atentos à direção perfeita para nós sermos felizes. E quando você vai dizer, eu sou feliz, você vai dizer, minha família é feliz, porque nós temos uma família. Então nós temos, queridos irmãos e amados, ter esse comportamento para que toda a nossa família entre nesse processo de humildade e seja santificado. Veja, queridos, uma coisa que a gente convive diariamente, mas antes eu quero trazer para os irmãos que nós vamos compartilhar sobre a igreja e a família vivendo na comunhão da santificação com humildade. Vivendo na comunhão de santificação com humildade. E humildade é uma coisa que, para o homem sem Cristo, eu acredito que é difícil ele praticar esse processo. Ele ter essa atitude de humildade. Mas para nós, não. Porque nós cremos e confiamos e temos o Espírito Santo em nós.
Nós levamos o Espírito Santo para dentro de casa. Jesus está em nossa casa. Então, esse processo de humildade, ele deve ser crescente. Ele deve desenvolver, começando por cada um de nós já escolhidos. Já conhecendo o processo para que a família seja abençoada. A família é a igreja, que a igreja são famílias. Então, queridos, o processo que eu disse, aliás, as pessoas que se alegram com essa mensagem que nós ouvimos praticamente no dia a dia da caminhada terrena, é que muitos dizem, bem-aventurados ricos. Bem-aventurados ricos, que a gente, feliz é aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem riqueza. Ou bem-aventurados os ricos de espírito, não é? Cheio do Espírito Santo, não é? Isso é uma coisa comum. Mas a gente vai ver a diferença de Jesus. Que Jesus se preocupava era em estar sincronizado, sintonizado, antenado com Deus. Era a preocupação de Jesus, da sua humildade de submissão, da sua humildade de ter um pai tão bom e ele ser esse filho obediente. Veja que o processo de Jesus quando homem foi só de vitória, por mais que ele enfrentou grandes pelejas. Porque o mundo que Jesus esteve é o mundo que nós estamos, quando ele esteve como homem. Jesus encontrou os fariseus na sua época, escribas, que se diziam conhecedores, exímios da palavra da lei, doutores da lei. Eles autos se intitulavam doutores da lei. Mas que conhecimento eles tinham para somente benefício pessoal, benefício próprio. Não tinham um conhecimento como doutor da lei para que outros fossem abençoados. O problema maior quando chegou para os fariseus foi quando eles ouviram, desde Herodes, que tinha nascido o rei dos judeus, porque a preocupação deles era não perder a sua pompa, não estar no ponto mais elevado do pico de uma montanha, está lá no alto. Eles tiveram medo de perder quando anunciaram o nascimento do rei dos judeus. Eles, pronto, o povo vai deixar de me seguirem, o povo não vai dar mais crédito em mim, eu não vou ter mais autoridade para o povo. E veja que todo o tempo, tanto Herodes, logo quando recém-nascido Jesus, tentou matar, para que isso não desse continuidade, para que Jesus não crescesse e não se desenvolvesse. A mesma coisa os fariseus depois, tentando acusar Jesus, achar algum problema, algum defeito em Jesus, para condená-lo. Mas veja uma coisa, aproveitando isso, dessa humildade que devemos ter para ter Cristo em nossa vida todo o tempo. Veja o quanto, queridos irmãos e amados, a gente precisa estar atencioso aos ensinos do nosso Mestre Jesus Cristo. Porque Jesus enfrentou grandes pelejas e Jesus venceu. Talvez alguém ainda tenha alguma dúvida, não digo a igreja de Cristo, mas muitos lá fora, que pode até aproveitar de zombar de Jesus, porque ele foi morto. Eu acredito que até o diabo pode estar aplaudindo quando Jesus estava sendo levado na cruz, porque ele não conhecia qual era o processo e o propósito do Pai para com o Filho indo para a cruz. Ele poderia estar aplaudindo, mas foi a derrota dele. Foi a derrota de Lúcifer. Foi Jesus ir até aquela cruz para nos trazer a vitória, para nos dar vida, porque o diabo todo tempo tentou nos derrotar para que ele não esteja sozinho no inferno, porque o inferno não foi criado para o homem, o inferno foi criado para Lúcifer e os anjos que se rebelaram com ele.
Não foi para o homem, foi para eles. E a vingança de Lúcifer foi tentar o primeiro casal que Deus criou. Deus deixou sua soberania no centro do jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava a soberania de Deus. E o diabo foi convencê-lo que ele poderia usar daquilo que era proibido, que Deus tinha proibido. E ele sofreu uma grande consequência por desobedecer. E esse cuidado que Deus tem tido para conosco, da nossa humildade, de compreender e crer perfeitamente quem é esse nosso Deus. Porque Ele nos orienta a ter esse comportamento de humildade, para ter uma vida de santificação. Porque o próprio Jesus, diante de todas as batalhas, como um homem terreno, como um homem humano, como nós, de carne e osso, enfrentou e venceu para que nós pudéssemos e possamos vencer a cada dia. Para que a gente possa superar e vencer o grande algoz da nossa vida, que é Lúcifer, Satanás e a terça parte dos anjos, que são as hostes malignas, a potestade do mal, que está espalhada nos quatro cantos dessa terra, porque eles não são onipresentes, nem oniscientes. Eles têm um exército implantado nos quatro cantos da terra para tentar. Mas nós, queridos irmãos e amados, nós precisamos estarmos seguros. Entender cada passo que damos, cada esforço de fé, cada busca que você vai fazer, você saber que você tem um Deus que por amor, por bondade e benignidade, Ele lhe abençoa. Lembrando que a gente sempre lembra das mensagens mais recentes, não é? Como nós ouvimos segunda-feira, que tudo que nós temos e possuímos é misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Nós não somos merecedores de nada. É essa graça da qual nós estamos estudando, a salvação pela graça, onde ficou claro para nós que tudo que nós temos, tudo, não fica nada de fora. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus concedida, para que a gente possa ter uma caminhada, para que a gente possa ser suprido, ser mantido diante daquilo que necessitamos. Mas não é nosso mérito. É a graça de Deus em nossas vidas, a sua misericórdia para conosco. E se a gente reconhece isso, a gente procura ter esse procedimento de humildade e santidade, porque o texto que Jesus fala, registrado por Mateus, diz, a primeira palavra, bem-aventurado, feliz, seremos felizes, com um procedimento de humildade, conduta humilde. Sabermos honrarmos uns aos outros. Isso declara humildade quando você honra alguém. Talvez alguma situação que você enfrente, e você mesmo que tenha conhecimento, não, eu não procedi errado, mas você declara a sua humildade. Isso, você se torna feliz, porque quebra grandes barreiras, quebra grandes correntes, que perturba, que incomoda, porque a ira, a mágoa inflama o coração, deixa o homem triste. E essa atitude de humildade destrói tudo isso. Porque a primeira coisa que o inimigo faz é dizer uma coisa no ouvido do homem. Ah, você vai ser covarde? Você vai se humilhar diante? Mas o que é que a Bíblia diz? Os humilhados serão exaltados. É o que a gente vai caminhando e entendendo, porque nós temos uma vida santa, irmãos. Nenhum de nós viemos aqui nesta noite perder tempo.
Nós viemos ganhar bênção, ser bem-aventurado, ser feliz, para enfrentar lá fora coisas difíceis, onde o próprio ímpio não tem condições de declarar humildade, mas nós aprendemos com Jesus de ser humilde. Muito difícil você encontrar um chefe de uma empresa hoje na terra que possa ter diante de você uma humildade, mas nós temos um mestre que lavou os pés dos seus discípulos. Jesus mostrou a sua total humildade, porque o Pai enviou ele pelo amor, para ele mostrar o amor, para ele declarar amor. Amor é humildade, quem é humilde, ele ama. E se você fazer uma recapitulação na sua mente agora, você vai lembrar de quantas situações que você já enfrentou, e com um procedimento de humildade, você teve êxito, teve vitória, teve alegria, porque é bem-aventurados que são humildes de espírito. É o que Deus nos ensina diante dos momentos mais difíceis da terra que nós enfrentamos, que é ignorância, arrogância, prepotência, jactância, orgulho. É o que mais encontramos nos quatro cantos da terra, na caminhada. O homem não quer aceitar a perder. Mas Jesus, para vencer, ele teve que morrer. O diabo perdeu mais uma, quem perdeu foi ele. Porque a morte de Jesus trouxe vida. Então a nossa atitude de humildade traz santificação, declaração de vida santa. E seremos felizes. Palavra de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e amados, verdades para a família viver em comunhão e santidade, e humildade de santificação, de vida de santificação. A primeira verdade: a família que não tiver humildade é a raiz de toda a miséria pessoal. A família que não tiver humildade é a raiz de toda a miséria pessoal. Então nós, como esses membros de uma família constituída por Deus, uma família sagrada, vocês vejam como Deus é tremendo e maravilhoso. Por você ser um servo do Senhor, você ser de Deus, você é um filho de Deus genuíno, a sua família é abençoada por vocês, por cada um. Por mais aquele membro que ainda não se converteu. Está escrito. E eu provo isso com a minha própria vida. Quando eu ainda não conhecia Cristo, estava perdido. Eu tive muitos livramentos que eu dizia que tinha dado sorte, mas não era sorte, era promessa de Deus em minha vida, pela minha família, de alguns que já tinham se convertido. Hoje eu sei, hoje eu reconheço. E aquele que se entregou a Jesus, que era humilde na minha família, sabia que eu estava sendo abençoado, que eu estava sendo guardado, por causa da sua humildade, por causa da sua vida de santificação. Então a família que não tem humildade, veja, queridos irmãos e amados, ai, meu esbocinho caiu. Então veja, queridos irmãos e amados, é a raiz de toda a miséria para essa família. Olha quanto Deus procura-nos para nos trazer essa direção de bênção para a nossa casa, para a nossa família. Eu até posso tratar isso, família inclui todos, marido, mulher, filho, pai, mãe, não é? O casamento hoje também, se o homem não for humilde com a sua esposa, e se a sua esposa não for humilde com o seu marido, vai ser essa raiz da miséria, que é o que a gente está vendo, casamentos sendo desfeitos, sendo desmanchados, filhos se perdendo, família sendo destroçada. Eu vejo um cuidado de Deus, nós começamos a falar sobre isso. E a gente vai lembrar, irmãos, lá de Daniel 4, do capítulo 28 ao 30, do verso 28 ao 33, que vai falar de quem? Quem lembra?
Nabucodonosor, que ele era orgulhoso, ele se orgulhava do seu próprio espírito, de si mesmo. Ele tinha certeza que ele era todo-poderoso. Ele era muito orgulhoso, prepotente, arrogante. Nabucodonosor. E ele era bem-sucedido por excelência, viu, irmãos? Ele era bem-sucedido por excelência. E se considerava o máximo, o todo-poderoso, não é? Ele tinha isso com ele. Tinha orgulho das suas realizações e orgulho até da sua dignidade. Veja como o homem é cego, ele se torna um Deus, porque pela atitude de Nabucodonosor, com toda essa prepotência e orgulho, ele se considerava um Deus. Ele se achava que poderia fazer e desfazer da forma que ele bem quisesse. Nós, família de Deus, devemos cultivar a vida de humildade e ser fiel a Deus. Nabucodonosor era tudo isso, menos humilde de espírito. E para nós que temos essa graça de Deus, de ter esse conhecimento dessas histórias, sabemos qual foi o fim de Nabucodonosor. Ele comeu o que o cavalo come hoje. Ele comeu grama. Tudo pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua jactância, pela sua soberba. O quanto traz para nós reflexões que não podemos ter nenhum desses comportamentos, que temos que ser humildes de espírito. Nessa caminhada terrena, como família abençoada de Deus, mas nós temos de vez em quando algumas desinteligências, alguns desencontros em alguma situação. Falei no início que somos famílias, mas cada um tem uma cabeça. Por isso que Salomão, com toda a sabedoria, fala que se o Senhor não for, se Jesus não for o Senhor da casa, vai ser em vão que a gente vive ali, não vai resolver nada. Mas é isso que nós agradecemos a Deus, porque, como ouvimos aqui essa semana, talvez foi domingo, se não me falha a memória, que foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Deus. Que alegria a gente pode ter. Eu ainda me lembro da história de Jeremias, logo no seu primeiro capítulo, quando Deus diz que escolheu Jeremias mesmo antes dos seus ossos ser formados no ventre da sua mãe. Nós devemos nos considerar assim, porque nós caminhamos aí pelo mundo lá perdido, mas Deus não nos deixou escapar. Ele não nos deixou nos perder, Ele pegou a gente e trouxe. Eu creio, isso é uma questão pessoal e também pela graça de Deus, não é? Que mesmo antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, antes daquele espermatozoide ser gerado ali no útero da nossa mãe, não é? Onde, antes de nascer o embrião, não é? A gente já era escolhido de Deus. Isso é uma coisa para a gente sempre refletir, para revestir a fé, para amar a Deus cada dia mais. Isso é importante, queridos, diante do mundo que a gente vive, um mundo de maldade, um mundo de coisas erradas. Então, queridos irmãos e amados, nós precisamos, como essa família de Deus, cultivar essa vida de humildade e ser fiel a Deus. Fidelidade, santidade é humildade. É vida de humildade, é reconhecimento que nós temos um Deus. E precisamos proceder diante desse Deus que nos escolheu, aquilo que Ele nos trouxe para ser igual a Ele, a sua imagem e semelhança. Se Deus é santo, como disse Pedro na primeira carta, no capítulo 1, nós precisamos ser santos porque Ele é santo. Nós somos santos. Receba do Senhor que você é um santo. E sua família tem sido santificada porque você é um santo dentro de sua casa. O casamento, a mesma coisa. Se há algumas dificuldades no casamento, mas você é santo para santificar esse casamento, santificar o seu cônjuge, santificar os seus filhos.
nós precisamos estar seguros. A gente, de vez em quando, algumas mensagens, a gente fala sobre alicerce, né? Sobre a base, a estrutura de uma casa, que é a estrutura da nossa vida. É essa palavra. É Cristo, o Mestre que nos ensina o comportamento de vida de santidade. Irmãos, não podemos abrir mão de nada do que aquilo que o mundo tenta nos oferecer, como se fosse vantagem. O que é que nós aprendemos com as Escrituras que o mundo jaz no maligno? Como eu vou querer ter parceria com o mundo? Como eu vou querer compartilhar com alguma situação que o mundo vive? Não podemos, por isso que o Senhor nos ensina cada dia, nos molda. Aqui é o esmeril de Deus, que vai nos moldando a forma do dono, do Senhor que nos criou. Ele está nos tornando santo cada dia pela sua palavra, pela sua direção. Aqui é o projeto de Deus para a sua vida, para a vida da sua família de santidade, de viver uma vida de humildade. Não temos como pensar diferente. Por isso que Ele nos arrancou do mundo. Eu pensando muitas das vezes que essa nossa saída quando aceitamos Jesus, eu entendo que nós fomos arrebatados do mundo. Que Ele nos tirou de lá. Ele nos arrancou, nos arrebatou. E isso são motivos de alegria nossa, em meio a qualquer tipo de situação adversa que a gente possa enfrentar. Veja que Deus, Ele é perfeito e completo para as situações da caminhada terrena. Ele diz que você pode passar um dia com muitos problemas, dificuldades, chorar, mas logo de manhã cedo Ele limpa tudo. Ele traz alegria, logo ao amanhecer. São palavras de Deus que a gente deve refletir constantemente. Não desamine, não desista, persista. Eu mandei para vocês uma vez um quadrinho que eu tenho na minha coleção lá. Eu tenho um bocado. E é de vocês mesmo, eu vou colhendo e vou armazenando. Né? Nunca desista diante de qualquer situação. Porque a sua vitória foi selada na cruz do Calvário. E não foi nenhum homem qualquer que foi lá, foi o seu Senhor, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses e o Rei dos reis. Foi Ele que foi por você, não foi homem qualquer não. Foi Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então não temos como desistir. A segunda verdade para a família viver em comunhão, na vida de humildade para a santificação, é a família. Sem humildade é impossível a salvação. A família que não viver humildade é impossível a salvação. A família, eu falei o primeiro, que não tem humildade, é raiz da miséria da família. Mas esse segundo é a família sem humildade, é impossível a salvação. Então veja como o Senhor fala. Veja o que o evangelista Lucas, no capítulo 18, verso 11 e 12, ele diz: o fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha que falta de humildade desse fariseu. Já o publicano, reconhecendo todo o seu pecado, ele declara a Deus na sua oração que precisava de socorro, que precisava, isso é humildade diante de Deus, que precisava de ajuda, que precisava de perdão, que precisava de uma reconciliação, que precisava de um avivamento, um despertamento, que precisava de alegria, porque ele estava triste por causa do seu pecado. O outro se colocou num pedestal, o fariseu, conhecedor da lei, doutor da lei. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu jejum, eu oro, eu dou meu dízimo. Se gloriando, orgulhoso, soberbo. Então, quanto a gente precisa entender o que é humildade. É na nossa conduta diária. Você encontra muita gente, você lidar com muita gente, você começa dentro de sua casa, seus filhos, sua mulher, seu esposo.
seu pai, sua mãe, seus irmãos, a família de uma forma geral. Vocês, jovens, também devem entender isso. Isso não é palavra para adultos, é para os crentes de Jesus Cristo, independente da idade. Adolescentes. É o que a gente precisa. Entender o que Cristo quer de nós. Então, esse fariseu religioso, a gente entende que ele diz: bem posso até pensar, eu não sou tolo como alguém que possa pensar. Sei que é errado desejar poder e bens terrenos, mas desistir de modos espirituais, não sou como estas pessoas lá fora. Tenho tudo em ordem. Soberba. A humildade cativa aquele que está lá fora a se tornar humilde e se tornar um servo do Senhor. Bem-aventurado aquele que é humilde de espírito, que tem a consciência de que precisa demonstrar isso para um e para outro que você encontre no dia a dia, começando dentro da sua casa. Irmãos, esse texto que nós fizemos essa leitura, era um bom homem. Ele também desistiu do modo de vida do mundo e centralizou sua vida e seus pensamentos nas coisas espirituais. Mas ele não quis se aprofundar suficientemente. Ele não quis conhecer o procedimento que deveria ter de humildade diante de Deus. Mas ele se apresentou diante de Deus na sua oração no templo como se fosse muito mais do que Deus, daquilo que ele já fazia, daquilo que ele já procedia, e querendo humilhar o outro, que nem Deus conhecia. Era um publicano. Mas o outro teve humildade suficiente de mexer com o coração de Deus, reconhecendo os seus erros e apresentando a Deus. Que é o que nós, com essa vida de hoje, temos que ser humildes o suficiente e reconhecer aquilo que desagrada a Deus. E procurarmos entrar na direção perfeita que Ele tem nos ensinado. Queridos irmãos amados, nós precisamos, irmãos, colocar em ordem as coisas da nossa vida. A gente precisa entender isso. A gente precisa caminhar com Deus para termos bons resultados, para podermos alcançarmos a felicidade, da qual o nosso lar muitas das vezes precisa, que vive de atropelos, que vive de coisas, de discussões, disso e daquilo. A humildade faz com que tudo isso seja desfeito. A humildade faz o seu filho olhar para você e ver uma diferença tremenda e procurar crer cada dia mais nesse Deus que você serve. A sua humildade vai levar o seu lar a ser transformado, ao seu casamento ser modificado para o bem, ao seu filho alcançar a Jesus. A humildade vai levar tudo isso para que você alcance. Lembrando desse publicano humilde, ele diz que sabia que era indigno e que precisava de ajuda. No verso 13 ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Vocês lembram do que Paulo deixou esse exemplo de humildade? Quem lembra, falando nessa parte que o publicano falou na sua oração? O que é que Paulo falou? Vou repetir o que o publicano falou. Ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Paulo reconheceu: eu sou um miserável pecador. Hoje, nós somos esses miseráveis pecadores, irmãos. Cuidado que tem alguém que não vai gostar disso. Mas nós somos. É a misericórdia e a graça de Deus que nos deu essa vitória. Hoje nós somos felizes, porque essa misericórdia de Deus nos trouxe esse conhecimento, nos trouxe a nossa salvação. Porque quando eu reconheço que sou um miserável pecador, eu estou dizendo a Deus que eu dependo completamente dEle, que eu preciso do teu socorro, da sua ajuda, da sua ação de poder e transformação em minha vida. Isso é atitude de humildade. Isso foi uma atitude de Paulo. Paulo dizia: eu sou um miserável pecador.
E a gente vê o testemunho da vida transformada de Paulo. Um dia perseguia o povo de Deus, mas teve a coragem de declarar a sua humildade diante de Deus, que ele era um miserável pecador. Então, queridos, nós precisamos reconhecer cada dia da nossa vida. Foi a oração, irmãos, desse publicano, pela sua humildade de espírito, que Deus perdoou. Pela atitude de humildade de espírito, foi que Deus perdoou. E para concluirmos, irmãos, essa terceira verdade para a família, não é? Com humildade, ter essa vida de santificação. A humildade leva o servo, leva a família a ser perfeita no céu. A atitude de humildade nos leva à perfeição, para viver essa vida com Deus lá na Nova Jerusalém, no novo céu. Mateus 3, de 1 a 2, está escrito assim: naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A humildade que nós podemos ver nas vidas, quando na igreja de Cristo, que o evangelho é pregado, as vidas se renderem aos pés do Senhor, crendo e confiando na sua palavra, e isso é uma atitude de humildade. Deus perdoa aquele que é humilde, que reconhece. Quando você vê alguém na igreja se reconciliar, aceitar a Jesus, ele está dizendo a Deus que é um pecador e está se arrependendo. Está pedindo perdão e Deus perdoa pela sua atitude de humildade. Nós temos perdoado uns aos outros. É uma atitude de humildade que precisamos ter. Reconhecer que errou diante de alguém. Até mesmo dentro da nossa casa, com a nossa família. E Deus perdoa quando nós temos essa atitude, porque Ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Feliz aquele que tem essa atitude de humildade, de reconhecer o seu erro, de reconhecer que você precisa do perdão de Deus, você perdoando aquele outro que está do seu lado. Irmãos, humildade nos leva a nos arrepender. A partir do momento da nossa confissão sincera, passamos a ter essa reconciliação com Deus. Voltarmos a ter o nosso nome escrito no livro da vida. Deus acende de volta, quando nós nos arrependemos daquilo que pecamos. Deus é maravilhoso. Irmãos amados, o reino de Deus é o domínio de Deus no coração do homem, que ele, de livre, espontânea vontade, se submete pela sua fé ao Deus vivo. Ele se entrega, porque confia, porque acredita que ser humilde é alegrar o coração de Deus, é levar a Deus a derramar a bênção sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar. Então, queridos irmãos e amados, a igreja e a família precisa manter essa humildade de comunhão e santificação, para que a gente alcance essa alegria maior, que é a nossa eternidade com nossa família, junto com Deus na Nova Jerusalém. Amém? Então que o Senhor, nosso Deus amado, grave em nossos corações toda essa palavra que Ele trouxe para nós nessa noite, para vivermos na humildade, para essa vida de santificação com nossa família. Ame sua família cada dia mais, mas ame por essa direção da palavra de Deus, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam humildes e reconheçam que há uma necessidade de um arrependimento, que há uma necessidade de ter um encontro com Jesus. Amém? Então vamos orar. Aqueles que ficaram de pé já podem sair, mas que estão sentados, vamos falar mais um pouco. No instante levantou todo mundo. Mas tudo na medida do Senhor, né? Nós louvamos a Deus. Vou pedir à irmã Valneide que faça essa oração.
Em nome de Jesus. Nós te glorificamos por esse cuidado do Senhor para com a gente, para com a nossa família, para com a nossa igreja, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara-nos, ó Deus, com esse espírito de humildade, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, com toda a tua humildade. Nós compartilhamos da tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Sim, ó Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.